Olá pessoal, eu sou o professor Marco Bastos e nesta videoaula falaremos sobre dilatação térmica volumétrica. Vamos a uma questão. Um bloco de ferro tem volume de 1000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco, determine o volume do bloco a 100 graus Celsius. É bom termos uma ilustração para facilitar a interpretação da questão. Nessa ilustração, temos um bloco de volume inicial indicado por V0. Esse bloco recebe calor e posteriormente apresenta um volume V. Esse volume é maior do que o volume inicial, porque ao receber calor, o grau de agitação térmica das partículas do bloco aumenta e aumenta também a distância média entre essas partículas. Isso ocasiona um aumento nas suas dimensões. E o aumento predominante aí é no volume. Então temos uma dilatação térmica volumétrica. Nessa ilustração, V0 representa o volume inicial, V representa o volume final, ΔV é a variação de volume do bloco, ou seja, a dilatação volumétrica. ΔV é calculado da forma V menos V0, ou seja, variação de volume é igual a volume final menos volume inicial. Essa variação de volume é tanto mais acentuada quanto maior for o volume inicial. Essa variação de volume depende do material de que é feito o corpo. Essa variação de volume é tanto mais acentuada quanto maior for a variação de temperatura. E, portanto, essa variação de volume também é calculada pela expressão V0 vezes gama vezes ΔT, onde gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Esse coeficiente depende do material de que é feito o corpo. Gama é o triplo de alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação volumétrica é a dilatação de volume por unidade de volume e por unidade de acréscimo de temperatura. ΔT é a variação de temperatura. Então vamos à solução. Primeiro, vamos considerar os dados. V0, que é o volume inicial, é igual a 1000 centímetros cúbicos. T0, que é a temperatura inicial, igual a 0 graus Celsius. T, que é a temperatura final, igual a 100 graus Celsius. Alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear, igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Gama, que é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, é 3 vezes alfa, que é igual a 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Portanto, gama é igual a 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. ΔT é a variação de temperatura, é igual a T menos T0, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. Portanto, ΔT é igual a 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius. Logo, ΔT é igual a 100 graus Celsius. Vamos começar calculando a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica dada por ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. ΔV é igual a 1000 vezes 36 vezes 10 a menos 6 vezes 100. ΔV é igual a 3.600.000 vezes 10 a menos 6 centímetros cúbicos. Portanto, ΔV é igual a 3,6 centímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume final. V
V igual a V0 mais ΔV, ou seja, volume final igual volume inicial mais variação de volume. Portanto, V igual a 1000 mais 3,6. Logo, V igual a 1003,6 centímetros cúbicos. Podemos calcular o volume final de uma forma direta, sem necessariamente termos que calcular a variação de volume inicialmente. A expressão matemática que nos permite calcular de uma forma direta o volume final é dada por V igual a V0 vezes, abre parênteses, 1 mais gama vezes ΔT, fecha parênteses. Ou seja, volume final é igual a volume inicial vezes, abre parênteses, 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica vezes variação de temperatura, fecha parênteses. Portanto, V igual a 1000 vezes, abre parênteses, 1 mais 36 vezes 10 a menos 6 vezes 100, fecha parênteses. 36 vezes 10 a menos 6 vezes 100 resulta em 0,0036. Portanto, V igual a 1000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,0036, fecha parênteses. 1 mais 0,0036 resulta em 1,0036. Portanto, V igual a 1000 vezes 1,0036, que é igual a 1003,6 centímetros cúbicos. E assim chegamos ao mesmo resultado. Espero ter contribuído, um forte abraço e até a próxima videoaula.